Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rômulo da Tecno. Muito obrigado pela presença de vocês. Para a gente é uma honra promover esse evento, esse meetup. Bom, a ideia hoje é fazer a primeira apresentação do Iago, do Nubank, para falar um pouquinho da experiência que o Nubank tem com o Apache Kafka. Teremos 5 minutos de intervalo, para ir no banheiro, água, e fazemos a segunda apresentação falando um pouquinho da ideia de o que é uma arquitetura voltada à requisição e uma arquitetura voltada a eventos, baseada em Apache Kafka. Também falaremos sobre a ideia de usar o Kafka no ambiente Google Cloud e, no final, faremos uma demo de um machine learning usando o Kafka. Então, eu vou pedir desculpa para vocês, porque a gente não vai poder, infelizmente, abrir para perguntas, porque a gente tem um tempo bem restrito. O Google fecha às 9h30, então a gente tem que cumprir a regra aqui. Mas às 9h a gente termina e a gente vai ter pizza, e aí vai ser a ideia de trocar ideia, poder fazer network, enfim, aí a gente pode tirar as dúvidas. Iago, agora é com você. Oi, obrigado, Ron. Bom, prazer, né? Meu nome é Iago, eu sou engenheiro aqui no Nubank, e hoje eu vou falar sobre como que a gente trata consistência usando o Kafka como ponto central da comunicação entre as partes diferentes da nossa stack, né? E essa é uma palestra bem parecida que eu dei no Kafka Summit Nova York, só que tem algumas adaptações e tal, e vai ser em português. Me apresentando primeiro, né? Meu nome é Iago, como eu já falei, não é Lago. Eu sou engenheiro do Nubank, já tem 3 anos e meio, mais ou menos. E eu trabalho no time de plataforma já há uns 2 anos. Boa parte deles é cuidando do Kafka no Nubank, tanto na parte de consumers e producers, quanto na parte do cluster, na manutenção do cluster em si. Então, primeiro, né, eu gosto de acreditar que a maioria das pessoas já conhece o Nubank. Quem conhece o Nubank? A Sam não estava certa. Bom, explicando um pouco do que a gente faz, né? Acho que a maioria das pessoas conhece a gente bastante pelo cartão de crédito. Então a gente começou realmente, a gente fez a nossa marca usando o cartão de crédito, e hoje a gente conseguiu lançar vários outros produtos que cada vez mais montam ou mudam a forma que as pessoas veem as operações financeiras e tirando toda a complexidade que as pessoas já naturalmente associam, né, a lidar com o banco, usar cartão de crédito, esse tipo de coisa. Falando um pouco de números, a gente hoje tem 12 milhões de clientes ativos, né, entre cartão de crédito e conta e tal. Esse número está crescendo muito rápido. E a gente hoje tem mais de 1.500 funcionários. Eu não tenho o número certo, mas é mais de 1.500 funcionários. Deve ser quase 2.000, inclusive. E a gente tem aproximadamente um pouco mais de 260 engenheiros, né, espalhados entre várias áreas diferentes. E um fato que a gente anunciou recentemente, que hoje a gente é o maior banco digital do mundo, em termos de valuation. Então, a gente acabou de receber um aporte de investimento e hoje a gente pode se considerar assim. E como que a gente faz as coisas lá dentro, tecnicamente falando, né? A gente tem uma arquitetura bem uniforme no geral. A linguagem de programação que a gente usa para quase tudo é o Clojure, que é uma linguagem meio diferente. É uma linguagem funcional, que roda em Lisp, etc. A gente usa o Datomic, que é um banco de dados que eu vou falar um pouco mais no final da apresentação, mas é um banco de dados bem diferente também, que menos gente ainda usa.
A gente, quase toda a nossa infraestrutura roda dentro do ensino Kubernetes, e os Kubernetes são provisionados na AWS. E, é claro, né, a gente usa o Kafka desde sempre como meio que quase como se fosse um sistema neural do Nubank, assim. Ele por onde todos os partes diferentes dentro dos nossos sistemas se comunicam. Antes de falar de consistência, vem a pergunta, né? Por que consistência é tão importante para a gente? Né? Quando você fala de Kafka, você vê muitos casos de uso diferentes, porque é uma tecnologia muito abrangente mesmo. Então, você tem, por exemplo, gente que registra cliques no site. E se você pensar em cliques no site, se você perder um clique, teoricamente, você vai pensar, não é um impacto tão grande quando você tem muitos casos. Vai ter milhões de cliques toda hora. Mas, imagina que você fez uma transferência e essa transferência a gente simplesmente perde. Isso é um problema, porque a gente lida com dinheiro. Então, dinheiro é uma coisa muito delicada. Se tem uma coisa que as pessoas são sensíveis é com o dinheiro delas. E, dado isso, a gente tem que garantir que se a gente quer fazer o que de fato a gente fala fazer, a gente quer cumprir o que a gente se propõe a cumprir, a gente tem que garantir que todas as partes do sistema estejam consistentes e as coisas funcionem bem no geral. Outro ponto de por que consistência é importante é por conta da auditoria, né? Porque a gente, como instituição financeira, a gente tem uma relação muito próxima com o Banco Central. Então, a gente é regulado pelo Banco Central, então eles estão constantemente querendo saber como é que a gente está fazendo as coisas, como está andando dentro das coisas lá. Porque esse é o trabalho deles. E se a gente confia nas informações que estão disponíveis, que a gente consegue oferecer para eles, a nossa relação a gente consegue continuar mantendo uma relação muito boa e a gente consegue continuar operando aqui no Brasil sem ter nenhuma complicação com isso. Mas sobre a consistência é uma palavra que você vê em diferentes contextos. Tem várias definições diferentes de consistência em contextos diferentes. Você tem o teorema CAP, por exemplo, que você tem uma definição, mas a definição que eu vou usar é uma definição um pouco mais simples, um pouco mais lógica, que é toda vez que um evento acontecer, o mundo inteiro deveria estar num estado onde, eventualmente, ele aconteceu alguma vez. O que significa? Se alguma coisa aconteceu, eventualmente, todas as partes do sistema que deveriam se importar com isso vão receber esse evento. Uma vez. Não vão receber 0 vezes, e nem 2 vezes, nem 3 vezes. Uma vez. Imaginar por quê? A questão da transferência, por exemplo. Se você fizer uma transferência e ela simplesmente não chegar, o que acontece? Você vai perder dinheiro. Se você fizer um pagamento e esse pagamento for acreditado 2 vezes, 2, 3 vezes, você vai ganhar dinheiro. Obviamente, você vai gostar disso, mas a gente não. Então, o ideal para todo mundo é que todas as partes diferentes do sistema reconheçam os eventos que acontecem exatamente uma vez. Se você notar aqui, eu sublinhei dois termos, né? Um é exatamente uma vez, né? Que é exactly once, em inglês, é um termo bem famoso. Eventualmente, né? Mas se você parar para pensar, se tirar o eventualmente isso dessa frase, você vai nem chegar numa conclusão que todo o sistema tem que estar a par de tudo que acontece em tempo real, no mesmo segundo, no mesmo milésimo. Só que isso é absolutamente difícil. Isso é uma coisa que nossa prova que ninguém conseguiu resolver ainda. Então, para a gente, no geral, uma boa consistência eventual é boa o suficiente. O que significa se em um tempo relativamente curto
todas as partes do sistema reconhecerem aquele um evento que aconteceu, para a gente é bom o suficiente. Aqui, exemplificando um pouco, né, um pouquinho de forma extremamente simplificada, um fluxo bem básico. Se olhar nessa caixinha, nessas caixinhas ali, você tem o gerenciador de pagamentos, que obviamente é uma coisa muito mais complexa que uma caixinha. Mas ele recebe um pagamento, seja lá de onde, ele publica para o Kafka, o pagamento chegou, e o print, ele publica esse evento para o Kafka. E aí você tem dois caras que estão interessados nele. Tem o Line9, né, que é o serviço de consultor, que ele mantém o estado de todas as compras, todos os pagamentos que você fez, ele mostra isso para você. Você tem o balance sheet, né, que é onde a gente guarda todo o seu estado financeiro, né, o que você está devendo, o que você não está devendo, qual é o seu limite, qual que não é. Então, todo o seu estado da sua conta financeira está no balance sheet. Então, esses dois caras, eles se interessam por dois motivos diferentes. O Line9 se interessa para ele conseguir mostrar para o cliente depois o pagamento dentro do feed dele. E é importante que o cliente saiba essa interação real-time em relação a gente legal que a gente oferece. E o balance sheet precisa saber que o pagamento aconteceu para ele atualizar o estado dele interno e como os serviços que dependem dele para fazer operações diferentes tem esse considera esse evento. Então, se você olhar aqui, o app vai bater no line items, vai olhar as compras, vai listar as compras para você, as compras, pagamentos e tal. E supondo que e aí você olha, né, você fez o pagamento, e suponhamos que o pagamento chega no seu app já. Fala, pô, beleza. Aí agora eu quero fazer um financiamento. E aí você vai lá, faz o financiamento, ele vai lá, pega o balanço do balance sheet e faz o financiamento, tendo em consideração o pagamento que aconteceu. Mas isso é no caminho feliz, né, se tudo der certo. Mas nem tudo sempre dá certo. Na verdade, muitas vezes não dá certo. Então, imagina um cenário onde você tem o balance sheet e o balance sheet ele acaba demorando para processar esse pagamento por qualquer motivo. Ele demora para reconhecer que o pagamento existiu. Pode ser que a fila está muito grande, pode ser que tem muita mensagem no tópico do Kafka, pode ser que ele esteja conseguindo transacionar no banco, sei lá, qualquer motivo ele não está conseguindo direito. Mas o Line9 não tem nada a ver com isso, né? Como o paradigma de event driven, você publica um evento assincronamente e você não se importa quem vai pegar ou quem não vai pegar, o Line9 não tem nada a ver com isso, ele pega o pagamento e vai mostrar para o cara. Agora, imagina o mesmo cenário, só que aí o cara fez o pagamento, ele vê o pagamento dele, só que quando ele vai fazer o financiamento, o pagamento, o valor não bate porque o pagamento mostra no celular, mas o serviço está falando outra coisa. Aí ele fica confuso, ele entra no suporte, então é uma experiência ruim para todo mundo. É uma experiência ruim, obviamente, para ele, porque ele não vai estar fazendo o que ele quer fazer, e é isso que a gente tenta fazer com que a gente garanta, né, que todo mundo consiga fazer, que empoderar o cliente é uma coisa muito importante para a gente. E ele vai acabar entrando no suporte, e obviamente todo tipo de suporte tem algum custo para a gente, então é uma situação ruim para todo mundo. Por isso que se você está falando de fluxos assíncronos, né, que são fluxos baseados no paradigma event-driven, performance é um fator importante também. Por isso que eu falei que uma consistência eventual é boa o suficiente, porque se você reconhecer em uma parte, em um momento, e sei lá, daqui 3 dias você reconhece na outra, meio que na experiência não vai ser muito boa. Mas se você reconhecer numa parte e na outra você reconhece 3 segundos depois, o usuário vai ser praticamente transparente. Então, se você está falando, se você quer garantir consistência nesse tipo de fluxo, performance é uma coisa que você tem que levar em consideração. Voltando aqui, né, nossa definição de consistência, os eventos precisam acontecer exatamente uma vez. Se ele precisa acontecer exatamente uma vez, ele não pode acontecer 0 vezes. E ele vai acontecer 0 vezes, geralmente, quando as coisas não dão errado, alguma coisa deu errado. Então, se você
Você imagina que que o serviço acaba ficando disponível por muito tempo e aí ele não vai, por algum motivo, uma parte não conseguiu processar aquele evento e vai ser um cenário pior ainda do que esse que eu mostrei que ele simplesmente demora, porque nesse caso é como se a gente tivesse perdido o evento. E isso é uma coisa meio que inaceitável, porque imagina se você perde um pagamento, você perde uma transferência, vai ser muito difícil para a gente também recuperar isso e tal, vai ser uma situação muito chata. Então, imagina que num cenário um pouco mais high level ainda, você tem o gerenciador de pagamentos e o gerenciador de pagamentos, suponho que ele, sei lá, pega com os pagamentos da CIP, lá, que é o Sistema Brasileiro de Pagamentos, ele pega e ele não consegue processar. Isso é muito ruim também, porque esses pagamentos você não vê em lugar nenhum. Esse pagamento passa um dia, passa dois, né? A gente fala geralmente de pagamento de boleto, a gente fala até 3 dias úteis, e de repente passa uma semana e já não vê o pagamento. Isso gera frustração. Você fala, putz, os caras estão comendo meu dinheiro, os caras estão me roubando. Então é uma situação muito subótima. Por isso que disponibilidade também é uma coisa muito importante quando se fala em relação a fluxos assíncronos. Porque você não pode perder eventos e as diferentes partes do sistema têm que estar disponíveis para receber esses eventos e garantir com que ele seja propagado sempre. Então, você tem esses dois fatores que dificilmente você leva em consideração quando você desenha esse tipo de fluxo, mas que no fim das contas acabam sendo importantes. Né? Tá, suponhamos naquele cenário que deu errado. Alguma coisa deu errado. Suponhamos que, sei lá, a gente volta aqui, o balance sheet, por algum motivo, ele não consegue processar aquilo. Ou seja, sei lá, ele vai salvar alguma coisa no banco, o banco está fora e ele não consegue salvar. O que a gente faz? Será que a gente faz retry para sempre? Se o banco está disponível, se ele está sobrecarregado, talvez se a gente fizer retry, né, uma hora ele vai voltar. Mas, e se ele demorar para voltar? Se ele demorar para voltar, né, como o processamento de uma partição do Kafka é serial, se o seu processamento fica preso em uma mensagem na fila, e as outras mensagens vão ficar esperando e não vão conseguir ser processadas. Então, se você simplesmente fizer retry, você vai travar a fila inteira. E pode ser que o problema está só naquele pagamento. Pode ser que o problema não seja uma crise generalizada, pode ser que seja um problema naquele pagamento. Que, por alguma lógica, as coisas estão dando errado e os próximos, eles, teoricamente, funcionariam bem. E aí você está travando todos os próximos pagamentos porque aquele está com problema. Então, não é uma situação tão ótima. É difícil configurar a retry automaticamente, configurar a retry direito, porque você pode ou fazer com que o processamento fique preso, se você colocar só um intervalo de retry muito grande, você pode ou fazer com que o processamento fique preso, ou você pode fazer com que, se o banco de dados está fora, por exemplo, você vai bater uma frequência muito alta, você vai estar ajudando a situação. Então, também é uma dificuldade. E quando está uma coisa dando errado, é um pouco difícil você saber quando uma coisa está presa fazendo retry ou quando não está. Não é uma coisa tão trivial de resolver. E é bom saber quando as coisas não estão dando certo. Mas, se você olhar esse mesmo caso, de uma forma diferente, como? Você tem o gerenciador de pagamentos, por algum motivo ele não está conseguindo processar os pagamentos. E aí, quando ele não consegue processar o pagamento, o que ele faz? Ele vai lá, produz para o conceito que a gente chama de $10 queue. Eu acredito que alguns vão saber o que se trata, mas basicamente é uma fila de mensagens que não conseguiram ser processadas corretamente. Aí as pessoas vão ficar lá, guardadas, até uma hora a gente resolver ser processado. Então, o que acontece? Nesse caso, eu comentei que um pagamento só está dando problema. Nesse caso, o pagamento vai dar problema, ele vai não conseguir processar. Manda para a fila para demorar aqui,
E essa deadline aqui e os próximos pagamentos vão continuar sendo processados como se nada tivesse acontecido. Então, é uma forma bem fluida, né, de tratar os erros, que você não precisa interromper o processamento para fazer com que aquelas mensagens que não deram certo, deem certo. Outra coisa é que, se você tem todos os erros que os seus sistemas dão em um lugar só, é muito bom em questão de visibilidade. Porque primeiro você consegue saber exatamente quantos eventos deram errado para cada caso. Eu vou mostrar um pouco depois exatamente como a gente faz isso. Mas também, se você, por exemplo, você pode, de repente, a gente não faz isso ainda, mas uma possibilidade é a gente conseguir saber se o incidente acontece ou vai acontecer baseado no número de dead letters que estão indo para a fila. Então, se está indo muito dead letter, tem alguma coisa errada, alguma coisa que está acontecendo. Então, são várias coisas que a gente consegue fazer e uma coisa que é fácil de configurar. É só, tipo, deu errado, manda para a fila. Deu errado, manda para a fila. Não tem segredo aí. E é uma solução para praticamente todos os casos que a gente usa, para praticamente todos os casos, quando a gente precisa processar eventos. Como que a gente usa dead letters, né? Isso é um mapa closure, né? Que é parecido com mapas de outras linguagens, então imagina que deu para entender. E é basicamente o corpo de uma dead letter, né? Então você tem a mensagem, né? Que é o payload que ocasionou o problema, né? A mensagem em si. Você vai ter a exception que deu, né? Que é a exception é realmente a stack trace inteira que a exception aconteceu, né? Como a gente usa closure, e closure ele é feito em Java, as exceptions são bem, não são tão intuitivas, mas tem uma exception. E você tem o tópico, né? Para qual essa mensagem foi produzida e não deu certo. Você tem o serviço, quem que produziu, quem que tentou produzir aquela dead letter e não conseguiu. E o nome da exception para fins de indexação, para deixar para a gente não precisar, extrair. É mais fácil você extrair o nome da exception quando você tem a exception do que depois quando você só tem stack trace. Que é uma coisa que a gente usa para facilitar a visualização das pessoas. O que a gente faz com essas dead letters, entrando um pouco mais de detalhes? Então, olhando aqui na direita desse diagrama aqui, você tem o serviço 1, que produz um tópico aleatório, e o serviço aleatório 2 consome esse evento, precisa consumir esse evento. Só que o serviço 2 não consegue processar por algum motivo, e aí o que ele vai fazer? Ele vai produzir para outro tópico, um tópico específico para dead letters, que ele é consumido por um serviço que a gente apelidou de morticia, né? Que é coveiro e dead letters. E o morticia ele vai salvar a stack trace no S3, porque a stack trace pode ser muito grande e o banco de dados que a gente usa o que ele não lida muito bem com períodos muito grandes, né? Já viu exceptions realmente muito grandes. E a gente referencia, né, no S3 AWS um banco de dados para ficar mais fácil de fazer query. Fazer query no S3 dá, mas fazer query no banco de dados é mais fácil. Então a gente salva uma entidade de banco de dados que referencia, né, a stack trace no S3 para que a gente use depois. E aí o engenheiro feliz ali embaixo consegue falar com o morticia usando HTTP, uma API normal. Então você consegue, sei lá, listar as dead letters, consegue fazer replay, a comunicação dele, a interface dele inteira, o protocolo da interface dele inteira acaba sendo HTTP. Então, nesse fluxo, né, depois que a morticia chegou e salvou a mensagem onde ela tem que ser salvada, a mensagem, o engenheiro feliz resolve o problema que está acontecendo, ele olha a mensagem, beleza, tudo, esse serviço aleatório deu, sei lá, um bugzinho X que ocasionou isso, pega lá, conserte o bug, vai no morticia e republica a mensagem para ela ser processada tranquilamente depois. E aí depois o serviço aleatório vai consumir essa mensagem de novo e o evento é propagado para frente e nunca ele é perdido praticamente. Então a gente conseguiu, com essa forma principalmente, fazer com que
praticamente nunca ocorra de mensagens serem perdidas. É uma coisa absurdamente rara. Né? Isso é uma coisa que a gente garantiu com isso e com as próprias garantias que o Kafka oferece também, né? de commit de offsets e tal. E como que a gente fala da interface dos engenheiros com isso? Né? Como que os engenheiros usam, né, todos esses mecanismos? A gente construiu duas interfaces. A primeira é uma interface gráfica, que você consegue, como você pode ver na print screen, você tem o Sharp, que é uma unidade que a gente usa para escalar uma infraestrutura inteira. Você tem o Squad, né, que é o time do serviço que é dono do serviço que produziu, que não conseguiu processar. Você tem o tópico do Kafka que ocorreu isso, e você tem o serviço de fato que não conseguiu processar. Então você pode botar qualquer uma desses campos que ele vai mostrar do jeito que ele tem ali embaixo. Ele vai mostrar primeiro o nome da exception, né? Que nesse caso é o service unavailable, or couldn't complete the transaction, né? Ele não conseguiu fazer a transação, mas você tem 52 ali, 43 ali e tal. E, por exemplo, se você tem um time X, se você quer publicar todas as mensagens do seu time X, é só colocar lá o nome do seu squad, colocar search e publicar o que ele vai publicar. Você consegue ver no lado direito ali, você tem o ícone, o círculozinho, né, que ele é para de fato publicar. Você tem uma lixeirinha que é para você ser realmente, não me importa mais que essa mensagem, não vale a pena eu publicar. Aí eu vou lá e deletar. Mas a gente tem mecanismos também para recuperar ela. E uma vez que você clica naqueles dropdowns, aparece uma interface mais ou menos isso. Então, na primeira coluna ali você tem um serviço, né, que produziu essa dead letter, o serviço que não conseguiu processar essa dead letter. Você tem o nome do tópico ali, né, que no caso tem close bill e limit change. Você tem o momento que essa dead letter foi produzida, o momento que ele não conseguiu processar aquela dead letter. Do lado tem um correlation ID. Quando você clica no link, quando você clica, você consegue ver todos os eventos que aconteceram, que são de alguma forma conectados com aquilo. Então, você consegue ver, sei lá, todos os requests que ele fez via login. Você consegue ter um link para os logs de tudo que aquela operação fez. Então, você consegue, sei lá, você consegue ver, com esse link ali, você consegue ver exatamente o que ele bateu, onde ele bateu, qual o problema de fato dele, o que aconteceu antes de dar um problema. Então é bem útil. E aí ele tem os íconezinhos lá para você fazer o que você quiser nas dead letters. Mas, além disso, como eu comentei, a gente tem uma interface via command line. Então, você imagina que as nossas mensagens elas são encodadas em JSON. Então, você imagina que você tem, sei lá, aqui nesse caso tem, sei lá, 52, a gente tem 50 mil. Você vai ficar clicando 50 mil vezes na bolinha ali, pode fazer, né? Não é comigo. Então, já que é JSON, a gente consegue baixar tudo para nossa máquina local e a gente consegue fazer o que a gente quiser com isso. Então, a gente tem uma interface que a gente consegue listar todas as dead letters com o mesmo filtro que a gente usou naquela busca lá, com os mesmos filtros. E essas dead letters, você coloca o diretório que ela tem que ir, aí você pode estar, como é JSON, você pode tratar do jeito que você quiser. Você pode filtrar as dead letters, falar, se eu quero dead letter que aconteceu outra coisa, ou quero só dead letters que são no cliente X, consegue fazer qualquer coisa. E aí você consegue dar o comando para ele fazer replay daquele diretório que você selecionou. Então você pode só, sei lá, tirar as que você não quer e deixar as que você quer fazer replay, dar um comando e ele vai fazer replay de tudo para você. E também a gente consegue ter uma visibilidade de quase todos os times, eles têm dashboards para conseguir ver exatamente quantas dead letters existem que são de alguma parte do sistema que eles são donos. Né? Então, nesse caso, você tem, né, um print de um dashboard do Grafana, você tem o serviço que produziu, o prototype, que é meio que o shard, né, que é meio que a unidade de escalabilidade. Aqui. Você tem o tópico
e polígonos existem. E aí isso é monitorado em tempo real. Então, se está com uma coisa clara acontecendo, você consegue ver aqui e reagir a isso. Assim você vê. Tá, beleza. Você tem uma forma de tratar isso, você não para de processar as coisas para você continuar tratando os erros. Mas, beleza, a gente vai ficar tão, se nunca voltar, se as coisas continuarem dando errado, vai ficar matando o cara para sempre e vai ficar, sei lá, com 1 milhão de dead letters, possivelmente. Então, é um puta trampo de republicar isso depois, tanto para, talvez não tanto para o ser humano para fazer isso, mas mais para o serviço que faz isso. Vai ser uma carga bem grande. Então, o serviço está falhando muitas vezes, ele vai estar produzindo muitas dead letters e, por exemplo, no caso que é porque o banco de dados está sobrecarregado, ele vai continuar fazendo requests para o banco de dados e ele vai continuar sobrecarregando ainda mais o banco de dados. E o problema vai melhorar. Né? Isso vale para qualquer componente que ele se comunique. Né? Isso vale para HTTP, por exemplo, você está tendo um outro microserviço que não está conseguindo aumentar a carga que está colocando nele, ele vai continuar, você tem que acabar fazendo o DDoS, os serviços acabam fazendo DDoS entre eles. Podem fazer, né? A nossa solução foi um padrão que a gente adotou, que chama Circuit Breaker, né? Que é, acho que é um padrão acho que é uma coisa da engenharia elétrica, de um circuito eletrônico, alguma coisa assim, que basicamente ele protege o sistema de fazer DDoS entre eles. Como ele faz isso? Ele consegue detectar se tem muita coisa dando errado muito rápido. Se tem alguma coisa muito errado, muita coisa dando errado muito rápido, ele para de fazer, ele para de processar, ele dá um pause, para meio que dar tempo da coisa se recuperar, né? Porque você pode trazer DDoS em alguma coisa, e aí, constantemente, ele vai meio que verificando, agora eu vou processar um. Esse um falhou, esse um deu certo, beleza, processo o outro. Esse outro deu errado, vamos parar de novo. E aí, desse jeito, ele vai conseguir, se vários derem certo seguidamente, ele vai conseguir, agora tá de boa, vou continuar processando aqui, e ele se recupera sozinho. Então, esse mecanismo muito interessante que a gente conseguiu, que a gente achou, para evitar para dar segurança, né, para as pessoas de que se alguma coisa está dando errado, a gente não vai fazer DDoS dentro de um serviço para o outro. Isso é replicado tanto usando o Kafka como usando HTTP também, né? A gente tem a mesma diferença. É aquele mesmo cenário como que acontece com o Circuit Breaker, né? Você tem um serviço aleatório 1, ele está produzindo, né, mensagens por um tópico e o serviço falhando precisa consumir isso. Só que está acontecendo muitos requests, tem muita coisa acontecendo, sei lá, a quantidade caiu. Então, toda mensagem que está precisando não consegue ser processada até o momento. E aí, o que ele faz? Putz, ele está tendo muito erro com muita frequência. Alguma coisa está errada. Não é um caso isolado. Alguma coisa realmente está errada. Então, não adianta eu processar a próxima mensagem, porque ela provavelmente vai estar errada também, porque tem alguma coisa errada. Então, vou parar, vou dar um break, vou parar. E aí você deixa o banco de dados, nesse caso, né, que o banco de dados estava sobrecarregado, você dá um tempo, né, para ele, sem mandar request para ele, você dá um tempo para ele descansar. Você não manda deadlines necessariamente, porque você estaria criando, né, deadlines sem necessidade de saber que elas vão dar errado. E uma vez que o serviço ele vê que o negócio começou a dar certo de novo, que as coisas começaram a voltar a serem processadas com sucesso, ele vai beleza, agora as coisas estão de boa, vou continuar processando. Isso, e aí, você não vai ter deadline, porque as coisas estão dando certo, e o banco de dados, ele deu tempo dele descansar e dele se recuperar do que estava acontecendo. E aí, tudo voltou a ser feliz, sem gerar o DDoS desnecessário, e sem gerar trilhões de dead letters que a gente, teoricamente, poderia evitar que forem produzidos. Olhando para essa frase uma última vez, ela, exatamente uma vez, como eu comentei no começo, ele significa que você não pode processar mais uma vez. Como que a gente prevê, como que a gente faz para não deixar com que processe várias vezes? A gente tem
um conceito chamado idempotência, que é um conceito que a gente colocou, que a gente implantou na cabeça de todos os engenheiros do bem, que é uma coisa muito importante. E tudo que você fizer tem que ser idempotente. Isso é uma premissa que a gente adota lá dentro. Que, por exemplo, se eu estou republicando alguma coisa que vai ser processada em outro serviço de outro time, eu vou republicar tendo consciência de que eles sabem de que o processamento deve ser idempotente. Se eu mandar 2 duplicados, não vai ter nenhum problema. Então, isso é um padrão que meio que facilitou muita coisa lá dentro. E ainda continua facilitando muita coisa lá dentro. E um lugar que é muito importante para isso é o banco de dados que a gente tem no começo, o Datomic. É um banco de dados bem diferente, em vários sentidos, mas algumas das características mais marcantes dele é que, a escrita dele é serial. Então, qual é o jeito mais fácil de você impedir que duas requisições, você mexer 2 vezes na mesma entidade, uma não vai ter problema de concorrência com 2 coisas mexidas na mesma entidade. Você não mexe com 2 coisas na mesma entidade, você escreve uma vez só. E eu vou te dar, o Datomic ele usa um sistema de escrita serial, que obviamente ele tem isso, nada, o Datomic de forma alguma é uma bala de prata. Obviamente isso tem trade-offs, mas pra gente funciona bem. Então ele escreve de forma serial e ele é imutável, né? Então, você pensa, o banco de dados imutável parece um conceito meio estranho, né? Porque, o banco de dados é guarda estado. O estado você pode mudar, né? Seja muito imutável. Ele é imutável porque ele é baseado em fatos, né? Ele tem muitas semelhanças com o Kafka mesmo. O Kafka, se para pensar, ele também é imutável. Você coloca uma mensagem na fila, ela vai continuar na fila, naquela mesma posição, deveria que você faça. O Datomic é mais ou menos assim também. Então, ele considera que nenhum fato, se você inserir uma entidade, isso é um fato. Se você alterar uma entidade ou valor, isso é outro fato. Se você deletar uma outra entidade, isso é outro fato. Isso faz com que a gente nunca tem problemas de concorrência ou problemas que façam com que a gente altere coisas que não deveriam ser alteradas. E se acontecer isso, é muito fácil voltar atrás. Você consegue fazer requirement em qualquer momento do tempo, naturalmente, você consegue fazer muita coisa. Então, isso é uma coisa que facilita bastante e também pela capacidade de auditoria que ele oferece para a gente. Porque como a gente nunca esquece nada que aconteceu, todo insert, todo update, todo delete que acontece no gente, ele sempre vai estar lá, a gente sempre vai lembrar dele. É muito fácil, a gente consegue colocar alguns metadados em cada fato para que a gente saiba exatamente o que, quando, aonde, por que ele colocou aquele fato. Ele fez aquele update, ele fez aquele delete. Isso faz com que isso dá capacidades de auditoria para a gente que são muito grandes. Então, olhando um cenário simples, que tem um serviço 1 que ele manda evento X. O serviço 2 processa o evento X e ele precisa de alguma coisa no banco. Como você garante que você não vai precisar 2 vezes? Você vai lá, pergunta para o banco. Isso já existe? Esse evento aqui já existe? Já foi colocado? Ele vai responder não. Ele vai dizer, não, beleza. Não tem evento lá, vou experimentar o evento. Tranquilo. E aí, se a gente não desconta que por algum motivo o mesmo evento aconteceu de novo e passou pelo mesmo processo. É exatamente o mesmo evento, o mesmo pagamento, a mesma conta. Aí você vai lá e pergunta, isso já existe? Lógico, ele falou, pô, já vai escrever isso aqui, então esse evento já existe. É isso, beleza, se já existe, eu não vou duplicar, eu vou deixar duplicar. E beleza, você escreve todo mundo feliz. Então, mas não é sempre que o banco de dados ele vai conseguir responder para você que ele já existe. Por quê? Porque é concorrência. Se você escreve de forma concorrente no banco de dados, pode ser que o que você escreve, quando você escreve uma coisa e você faz, sei lá, query muito pouco tempo antes, ou você faz a query de algum outro lugar,
ele ainda não vai saber que aquele evento aconteceu. Então, ele pode responder que que o evento não aconteceu, mesmo ele tenha acontecido. Isso é um problema que você pode ter se você escreve em paralelo. Mas, o Detonic, a gente não tem esse problema. A gente não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque, quando o evento é originado, a gente cria algum campo. No caso, tem um ID, mas um campo que é unicamente identificável. Então, um campo que identifica aquele evento para todo mundo. Então, naquele caso, voltando no caso da duplicação, ele vai aplicar o mesmo evento de novo, com o SID dessa vez, e aí o serviço 2, ele não vai fazer claro, ele vai tentar inserir automaticamente, direto. Só que aí o banco de dados vai retornar um erro para ele. Que aí é tipo, putz, eu tenho um conflito aqui. Esse campo aqui se falou que é único, mas está tentando escrever o que já tem aqui. Então, não vou escrever. Então, não é certo. Isso é possível sempre porque a escrita é serial. Então, acho que a forma mais fácil de você resolver problemas de concorrência é você fazer que tem concorrência. E nesse caso, obviamente, você tem trade-offs nisso, mas para a gente, tudo bem que isso até hoje, esse approach tem valido muito a pena. Por isso a gente continua usando para a gente fazer. Outra ferramenta importante que a gente usa, que é só comunicando de forma bem simples, bem rápida, é o Finable. O Finable é um framework que vários dos problemas que você tem lidando com sistemas distribuídos, lidando com várias coisas que comunicam entre si, ele resolve para você vários problemas. Então, ele é um framework que o Twitter fez. O Twitter ele tem muita request toda hora. E eles foram vendo os problemas que eles tinham, né, tendo tanta carga, e eles construíram esse framework para lidar com esses problemas. E ele é um framework que suporta qualquer tipo de RPC, né, ele tem um protocolo, se você seguir, você consegue implementar ele em qualquer tipo de RPC. A gente usa ele principalmente para HTTP, que já tem um framework pronto lá. Ele é escrito em Scala, então você consegue usar em qualquer projeto Java. Mas tem implementações do Finable para várias coisas diferentes. Tem para várias fontes de dados, MySQL, Postgres, várias Swift também, que a gente usa. Resumindo um pouco, então, o que a gente aprendeu? Foi bastante coisa que eu falei aqui. Mas, em resumo, a primeira lição é que os clientes esperam que as empresas financeiras cuidem bem do dinheiro delas. Quando você coloca o dinheiro em algum lugar, você espera que esse lugar cuide bem dele. Você não vai colocar o dinheiro no lugar que você acha que ele vai negligenciar o seu dinheiro. A segunda lição é que erros vão acontecer. Né? Então, em vez de você tentar ficar prevendo todos os tipos de erro, tentar prevenir todo tipo de erro possível, isso você vai acabar correndo atrás do próprio rabo. Porque sempre vão, independente do que você fizer, erros sempre vão acontecer. Então, você tem uma forma genérica abstrata de lidar com eles, vai te dar muito menos trabalho e vai facilitar muito a sua vida. Pelo menos essa é a nossa experiência. Outra coisa é que tudo deve ser independente. Então, se você faz uma operação, você tem que pensar sempre, eu só falo filosofia do bem também, tem que pensar sempre, tá, e se eu tentar fazer isso de novo? E se alguma coisa duplicar e eu tentar fazer isso de novo? Vai mudar o estado final? Ele vai duplicar e vai dar problema depois? Se a resposta for sim, eu faço tudo para resolver esse problema. E uma coisa que todo mundo acordou lá que é uma coisa meio inaceitável. A própria sanidade das próprias pessoas que operam as coisas. E que quando as coisas funcionam bem, quando todo mundo fica feliz, é muito bom. Mas, por mais que a gente mantenha, que a gente crie todos esses mecanismos, esses patterns, essas coisas todas, para lidar com consistência, ainda assim não tem um trabalho sem fim. Ainda assim vai ter casos onde isso não vai ser não vai atender absolutamente todos os cenários, ainda assim vão ter possíveis improvements, né, que a gente consiga fazer.
Então, meio que uma tarefa sem fim. Consistência é uma coisa que não existe um sistema completamente é aquele teorema, cara. E você tem que escolher o que você quer. Então, consistência é uma delas. Então, você nunca vai ter perfeitamente consistente automaticamente nada que você fizer. E foi bastante coisa, mas é só isso. Muito obrigado para quem entendeu. E aí, como eu acho que não vai dar tempo da palavra, vai. Obrigado. Iago, super obrigado pelas palavras, pela experiência, pelo conteúdo. Acho que foi legal para mostrar um pouquinho de um caso prático de como funciona o ambiente com a Apache Kafka. A gente vai tentar dar uma acelerada na apresentação, de repente só um tempinho para a gente de repente, fazer uma rodada de perguntas antes da pizza. Então, a gente vai começar a segunda apresentação às 8 horas. Se quiserem, então, no banheiro, fique à vontade. Simplesmente a gente começa a segunda apresentação. Não.
conceito sobre o Apache Kafka, componentes, APIs, esse tema também do Confluent baseado no Google Cloud e, por último, uma demo. E aí o Fábio, que também é da Tecno, ele vai falar um pouco da parte técnica em relação ao Kafka. Bom, sobre o Kafka, eu acredito que boa parte de vocês tenha uma visão do Kafka que é um message broker puro e simples. E aí nós colocamos esse canivete suíço aqui para mostrar um pouquinho que o Kafka é muito além de um simples message broker. Além da parte do message broker, ele também permite também fazer a parte de gestão de microserviços. Então tem vários cases fora do Brasil que clientes que usam o Apache Kafka para gerenciar microserviços. Outra possibilidade também é a parte de integração de barramento. Então, aqui no Brasil, inclusive, a gente tem conversado com alguns clientes que estão trocando os sistemas de barramentos antigos para a plataforma Apache Kafka. Um outro tema também que a gente tem visto aqui no Brasil como uma possível tendência de médio e longo prazo é a gestão de multi-cloud, e aí o Kafka também pode ser uma ferramenta bastante interessante para fazer essa gestão de uma forma bastante simples. E um outro tema também que acredito que no médio e longo prazo também vai começar a ganhar relevância aqui no Brasil, que é a gestão de IoT, ou seja, fazer a ingestão de uma massa enorme de dados e processar com a menor latência possível. Então, isso também o Kafka é uma ferramenta bastante interessante para utilizar. Tem um case global da Audi que 4 teras de dados diários são captados pelo Kafka, processados e analisados para tomar decisão, para análise do produto, problemas, enfim. Então, é um tema também que o Kafka também interessa. Bom, Fábio, agora é com você. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio, estou junto com a Tecno aqui, vou fazer uma apresentação rápida para vocês. Só para eu entender como a audiência está composta, quantos aqui são desenvolvedores, efetivamente desempenham um papel de tecnologia, ou, enfim, trabalham com alguma outra área e estão aqui por curiosidade porque querem conhecer um pouco mais do que a gente vai apresentar. Quem é de tecnologia, de fato? Cara, a grande maioria. Bom, então, acho que grande parte dos conceitos aqui que eu vou apresentar eventualmente não são mais novidades para vocês, mas acho importante passar por uma parte conceitual para que depois a gente consiga eventualmente construir todo o raciocínio que a gente quer em cima disso. Então, basicamente aqui, a nossa proposta foi trazer uma diferença muito mais em alto nível de uma arquitetura tradicional, Request Response, uma API HTTP, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e uma arquitetura event-driven. Essencialmente, a gente tem algumas diferenças fundamentais. Então, quando eu penso numa arquitetura que é Request Response, eu sempre dependo de ter um cliente conhecido, pelo menos na maioria das vezes. Eu preciso explicitamente solicitar pelas informações, ao passo que quando eu penso numa arquitetura event-driven, eu não necessariamente tenho essas necessidades. Diante disso, surge sempre um exemplo, acho que bastante clássico e que, na minha opinião, traduz muito bem qual que é a diferença fundamental do ponto de vista de negócios dessas duas arquiteturas. Então, basicamente, pensando numa conta corrente, se eu quisesse, imaginando que o saldo dela comece em 0, se eu quisesse que o saldo dela chegasse em R$10, eu, usando uma interface HTTP, por exemplo, faria algo do tipo: o saldo dessa conta é R$10. Por outro lado, se eu tivesse uma arquitetura baseada em eventos, eu teria algo nesse sentido: adicione R$10 a essa conta. Apesar da diferença ser bastante sutil aqui, acho que a gente tem alguns ganhos que são fundamentais quando a gente pensa do ponto de vista de rastreabilidade, etc. Essencialmente, essa operação aqui eu consigo reverter. E eu sempre sei qual é o meu estado inicial, ou eu deveria saber. Então,
Estabelecendo essa sequência cronológica dos fatos e, obviamente, registrando isso no tempo, eu consigo sempre manter minha rastreabilidade, minha consistência e descobrir o que acontece no médio e longo prazo. Agora, um panorama um pouco mais geral e menos do ponto de vista de tecnologia. Por que, no fundo, isso é importante? Existem algumas estimativas que, basicamente, o mercado de arquitetura, de arquiteturas baseadas em evento, até 2023, vai chegar ao em torno de 22 bilhões de dólares. Isso quer dizer que é um crescimento ano contra ano de 17%. É bastante representativo e cresce, na média, algumas vezes mais do que alguns segmentos específicos de tecnologia. Como que isso está composto no fundo? A gente tem grandes expoentes aqui, então a gente tem grandes cloud providers, por exemplo, tem plataformas de processamento de eventos e por aí vai, e eventualmente até providers de plataformas de arquiteturas baseadas em microserviços. Essencialmente, pensando em Google, pensando em Microsoft, pensando em Amazon, você tem soluções que são voltadas para facilitar de alguma forma o deploy de uma arquitetura baseada em microserviços. E, por outro lado, a gente tem outros players bastante grandes de mercado, de outros segmentos, mas que estão usando arquiteturas parecidas. Então, obviamente, não podia deixar de mencionar o Nubank, mas óbvio que a gente vê casos do Uber, casos da Target, por exemplo, que é um grande varejista, e assim por diante. Então, no fundo, o que isso quer dizer? Pelo menos do ponto de vista aqui da Tecno. Isso traz uma clareza muito grande de que esse assunto tende a crescer cada vez mais nos próximos anos. E, obviamente, é por isso que a gente está investindo o nosso tempo aqui e dividindo isso com vocês. Agora, pensando um pouquinho em Kafka, essencialmente, o Kafka é uma aplicação robusta, uma solução robusta de mensageria, que tem algumas propriedades bastante interessantes, mas, basicamente, ele é extremamente tolerante a falhas, é bastante escalável, enfim, tem uma latência bastante baixa, acho que isso não é novidade para vocês. O que talvez seja, para algumas pessoas, é a questão de ele também funcionar como um sistema de armazenamento. Então, essencialmente, eu não só tenho um message broker aqui, como eu posso ter um banco de dados temporário, entre aspas, para fazer algumas funções específicas. E no fim do dia, eu estou falando que eu tenho uma interoperabilidade com outras ferramentas e com outros tipos de clientes. Então, esse basicamente é o panorama geral. Quando a gente pensa nos... Quando a gente pensa nas APIs, essencialmente ele tem 4 APIs principais. Então, você tem o produtor e o consumidor, que são as entidades que geram e consomem dados respectivamente. Você tem uma API que é a Streams API, e essa basicamente é responsável por fazer toda a computação contínua, todos os cálculos contínuos que você fizer, agregações, sumarizações eventualmente. E por último, a Connect API, que é uma API que você consegue estender para, essencialmente, criar conexão com outras aplicações que você vem tendo. Por exemplo, um banco de dados proprietário ou, eventualmente, alguma outra aplicação. Agora, pensando em Confluent, a Confluent, essencialmente, ela nasceu como ela nasceu, na verdade, proveniente dos 2 criadores do Kafka, na época que eles estavam no LinkedIn. E aí depois eles saíram de lá e resolveram montar a própria startup. Então, essencialmente, a Confluent nasceu como uma plataforma que visa a reduzir todo o levantamento de peso que você tem que tipicamente fazer quando está subindo uma instância no Kafka. O que eu quero dizer por levantamento de peso? Basicamente, definição de vários parâmetros de configuração que você pode simplesmente deixar debaixo do capô, se você quiser, ou você pode também customizar, mas aí é por opção, não por necessidade. Então, alguns pontos importantes aqui, basicamente ela suporta clouds híbridas e um split deployment também, eventualmente se você quiser fazer uma parte das suas premises, uma parte fora, como qualquer mecanismo de cloud, ele suporta, via de regra, múltiplas zonas, está pronta para GDPR e PCI nível 2. Essencialmente, isso aqui é uma coisa que concerne, obviamente, quem trabalha no setor financeiro, acho que tem algumas pessoas aqui que trabalham nesse segmento, e questão de GDPR, eventualmente,
aborda todos nós, não só pela legislação europeia, mas pela brasileira também. E algumas outras funcionalidades interessantes, queria destacar também KSQL. Basicamente, KSQL é uma interface SQL que a Confluent desenvolveu para que você conseguisse fazer queries em um stream de Kafka. Assim, quem já criou um consumidor aqui de Kafka do início sabe o parto que é para você fazer algumas manipulações. No entanto, esse mecanismo de KSQL torna isso muito mais simples quando você pensa em atividades do dia a dia e etc. Por último, como ponto importante, a Confluent também disponibiliza algumas ferramentas de auditoria e governança. Então, eventualmente, para grandes empresas, a gente vê constantemente que você precisa ter mecanismos de auditoria, de controle de usuários, de rastreabilidade, enfim, acho que todas as coisas que vocês estão acostumados também, mas ela provê isso direto da caixa. E aí, quando a gente pensa em Confluent Cloud mais o ecossistema GCP, essencialmente aqui é um exemplo de arquitetura que eu falei um pouquinho antes. Então, eu posso ter, frequentemente vou ter, aplicações nas minhas premises que estão conectadas com o ambiente da Confluent na cloud e, em última análise, ou no próximo momento, eu chego aqui no ecossistema GCP. Para quem já trabalhou com o Google Cloud, já sabe que é um ecossistema extremamente completo. Você tem funcionalidades não só de streaming de dados, mas de manipulação, machine learning e por aí vai. Então, essencialmente, você consegue criar essa ponte de maneira muito mais fluida com conectores nativos que hoje a Confluent já provê. E, além disso, você consegue, obviamente, se beneficiar de toda a suite Google e de todas as funcionalidades que ela tem por consequência. Por último, na verdade, por antepenúltimo, um conceito que a gente traz aqui é a questão de modernização do Data Warehouse quando a gente pensa numa estrutura baseada nesse tipo. Então, essencialmente, eu vejo o papel da Confluent fica muito evidente quando a gente pensa num serviço de Apache Kafka que seja gerenciado. Então, no fundo, eu estou falando que eu tiro, de novo, uma grande parte do levantamento de peso que tipicamente eu tenho que fazer quando eu vou subir uma instância. E eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais simples, que eu, inclusive, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Posteriormente, mais uma vez, tenho toda a integração com a plataforma de cloud do Google que eu já estou disponível. E agora sim, por último, quando a gente pensa em Kafka com Machine Learning, esse era um dos tópicos que eu ia trazer na demo, só que por questões de tempo eu não vou me estender muito nisso. Essencialmente, o workflow que a gente sempre pensa é fazer ingestão, fazer uma análise exploratória, uma preparação de dados, suas limpezas e etc., um pré-processamento e, eventualmente, chegar no treinamento de um modelo. De certa forma, isso já virou meio que um padrão não só de mercado para aplicações cloud, mas também para qualquer workflow de machine learning que, eventualmente, a gente vá fazer. Diante disso, a gente vê uma composição bastante interessante quando a gente pensa nesse workflow com soluções que hoje o Google já provê direto de fora da caixa e que eu começo a me beneficiar a partir do momento que eu faço a integração com o Confluent Cloud, com a plataforma do Google. Então, aqui só para dar um exemplo, existe um serviço que tem uma funcionalidade muito parecida, que é esse Pub Summer do Google. É um sistema de mensageria também, que você pode usar para integração e tudo mais que a gente já falou, que eu posso interligar com a plataforma da Confluent, postar todas as minhas mensagens para o Confluent Cloud, consequentemente eu as tenho no Google Cloud e consigo executar esse workflow aqui de forma bastante completa e automática até certo ponto. Alguma dúvida até aqui? Como eu falei, eu não vou passar por toda a parte de machine learning, mas depois do evento, eu ou a equipe, a gente se encarrega de
enviar para vocês o exemplo completo. No entanto, eu queria destacar, na verdade, como é simples você fazer uma integração desse tipo. Então, basicamente, eu precisei de um código em Python com umas 20 ou 30 linhas para que eu conseguisse me integrar com o Confluent Cloud. De novo, se alguém fosse fazer isso usando Kafka nas suas premises, provavelmente levaria algumas horas a mais. Então, acho que isso, de certa forma, traduz, e aqui eu não vou passar por todas as linhas, mas essencialmente eu tenho uma etapa aqui de configuração e eu simplesmente produzo um registro para um tópico que eu criei de exemplo. Aqui eu deixei isso populando enquanto a gente estava vendo as outras apresentações e tudo mais, mas pensando aqui no console da Confluent, é uma plataforma, de novo, extremamente simples, mas que traz algumas características interessantes. Então, vou dar um... Se não funcionar agora... Bom, se não conter nada. Eu não vou detalhar cada uma das etapas aqui, mas essencialmente essa plataforma de cloud ela segue o mesmo padrão que frequentemente você tem uma aplicação com Kafka. Então você tem que definir uma estrutura de tópicos aqui, e existe uma seção específica para isso, tem um módulo de KSQL e uma frente de consumers. Essa frente de consumers, basicamente ela serve para você definir grupos de consumidores, ou seja, aplicações que de alguma forma vão se beneficiar do tópico que você está disponibilizando. O grande ponto importante disso, até foi fonte de dúvida de uma pessoa que a gente estava conversando antes de começar, é o seguinte: quando você pensa em grupos de consumidores, você consegue garantir que vários consumidores que estejam no mesmo grupo não vão ler a mesma informação. Então, isso não acontece se eventualmente consumidores estiverem em grupos separados. E aqui são grupos lógicos mesmo. Como eu falei, aqui existe uma possibilidade também de você definir parâmetros de configuração que são um pouco mais avançados quando você está subindo uma instância de Kafka. Não necessariamente você precisa, mas pode. Então, coisas como a que eu mencionei anteriormente, o tempo de retenção, caso o meu caso de uso defina que eu preciso de um sistema de armazenamento também, o quanto de bytes que eu posso armazenar e por aí vai. Vamos ver se agora... Eu vou parar o meu código aqui. Essencialmente, esse console ele mostra, na verdade, para a gente quais são as últimas mensagens que ainda não foram lidas. Dado que eu tenho um consumidor nessa aplicação também, eles podem não estar aparecendo por conta disso. Últimos pontos que eu queria passar. Essencialmente, você consegue definir esquemas também. Então, uma pergunta que a gente ouviu de uma conversa com o cliente uma vez foi: como que eu previno que você escreva qualquer coisa num tópico e, mais do que isso, que qualquer pessoa tenha acesso a um tópico para escrever? Então, basicamente, com essa sessão de definição de esquemas, eu consigo minimizar o primeiro problema. Então, o Kafka ele começa a operar como se fosse um banco de dados fortemente tipado, entre aspas. Tá? Com algumas ressalvas para coisa, mas de uma forma geral ele funciona dessa forma. E existe também um mecanismo de autenticação, que nesse caso da Confluent especificamente, você consegue controlar por meio das API keys, etc. O ponto
de novo, acho que mais importante que a gente quer deixar é o seguinte, é muito fácil fazer esse processo de uma maneira escalável, de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, para cada uma das indústrias que hoje estão disponíveis. Então, eu não gastei basicamente 10 minutos para fazer esse código, essa configuração, e eu acho que vocês, independente da indústria, independente da empresa, etc., também não vão ter o mesmo problema se precisarem implementar. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu estou à disposição. No final da apresentação tem os meus contatos do Romo. Fiquem à vontade para entrar em contato e tirar eventuais dúvidas e, enfim, se a gente conversar, etc. Obrigado, gente. Boa noite. Bom, como nós terminamos bem antes do que a gente tinha previsto, acho que dá para a gente abrir um pouquinho para perguntas, e aí o Fábio e o Iago podem esclarecer, e acho que vai ser legal para ter até um pouco mais de dinamismo aí no papo. O que vocês acham? Vamos nessa? Topam? Então, meus, querem trazer as cadeiras aqui? Acho que é mais fácil, porque a gente, sei lá, 10 minutos de papo e... Deixa eu aproveitar aqui. Bom, alguém quer começar? Oi. Bem, pensando na stack de monitoração, como vocês indicam, como vocês fazem a partir de monitoração de lag do tópico, tipo consume group? Vocês instalam um exporter no consumidor ou vocês olham o cluster como um todo utilizando um burrow da vida, por exemplo? Certo, para mim. Mas aí. Então, toda a nossa stack de monitoramento é baseada no Prometheus, né? Então a gente usa o Burrow, como você comentou, né? A gente teve algumas experiências meio que não tão boas, mas no geral ele tem, principalmente ultimamente, funcionado muito bem pra gente. E a gente criou um exporter do Burrow para o Prometheus e a gente exibe as coisas do Prometheus no Grafana. Então, é o problema que LinkedIn resolveu pra gente, que a gente até pensou em fazer o nosso próprio Burrow e tal, numa época que a gente estava tendo alguns problemas, mas no fim das contas ele resolve. Para o Fábio, a gente tem um Kafka hospedado num outro SaaS. Queria saber qual é uma boa prática para chegar até o tópico. Seria o Kafka REST ou as libs que são disponíveis para Java, por exemplo? Eu acho que depende também muito do... É ruim falar isso, mas enfim. Depende muito do caso de uso, na verdade. É o que eu estava comentando também um pouco antes de entrar. Eventualmente, a tua aplicação, tanto para consumir quanto para produzir dados, não necessariamente precisa atuar com uma lib já pré-definida. Então, eventualmente, por exemplo, você tem o seu sistema legado ou não que gera essas informações as informações que você quer, obviamente, mandar para o Kafka de uma maneira menos dinâmica. Então, você pode usar uma REST API, obviamente, com penalizações de consequência e todos os impactos que a gente falou aqui. No entanto, do meu ponto de vista, pelo menos, eu tentaria usar a biblioteca nativa com todos os seus benefícios, obviamente, para que você consiga, no tempo, ter uma performance melhor. Meu ponto de vista é esse, mas acho que depende muito do caso de uso, mais até do que da questão técnica propriamente dita.
E aí, mais perguntas? Novamente voltando aqui ao lag, vocês têm algum tipo de alerta? Tipo, se chegar no limite ali de lag, mensagem não consumida, vocês alertam o dono do tópico? Então, a gente já pensou bastante em fazer isso, mas no fim das contas a gente viu que, assim, a gente hoje tem acho que quase 300 microserviços e todos eles dependem do Kafka praticamente. Então você tem serviço usando o Kafka para várias coisas diferentes, de várias formas diferentes. Você tem alguns tópicos, por exemplo, que são um pouco mais sensíveis ao lag. Então, são coisas que a gente precisa processar com o mais real-time possível. E aí, os próprios times desenvolvem alertas para esses tópicos específicos. Mas, ao mesmo tempo, você tem alguns casos onde a gente tem muitos batches lá dentro. Então, tem algum job de madrugada que vai lá e produz 1 milhão de mensagens. Então, você vai ter um lag de 1 milhão. Ele é esperado e não tem problema. Então a gente achou que não era tão bom criar uma coisa genérica para todo mundo, porque você tem casos e casos. O que a gente fez, a gente deu a liberdade, a gente deu as ferramentas para os próprios times criarem os alertas de acordo com as necessidades dele. Schema Registry, somente o Avro hoje ou é uma evolução diz o esquema? O Avro é mais amplamente utilizado, o Schema Registry mais amplamente utilizado. E acho que tem uma questão que fundamentalmente implica na escolha de tecnologia que você vai fazer, que é a interoperabilidade com outras ferramentas. Então, querendo ou não, o Avro é da Apache e se fala bem com outras ferramentas da Apache também. Eventualmente, se tiver, um Cassandra da vida, ou enfim, alguma outra, ou usar o Hadoop por alguma razão, você pode se beneficiar da mesma construção. Então, mais uma vez, acho que depende muito, é muito caso a caso, mas do meu ponto de vista, se eu tivesse um ambiente todo baseado em Apache, por exemplo, eu buscaria usar o Avro de maneira mais contínua. Oi, boa noite. No caso de uso de você ter ordenação de mensagens, como que você tem um comportamento lá com uma DLQ? Então, na maioria dos casos dentro do Nubank, porque acho que devido à maioria dos side effects, né, a maioria das coisas acabam no banco de dados no Datomic, o Datomic ele é nativamente serial, a maioria dos tópicos que a gente meio que faz ordenação de mensagens, ele acaba sendo mais um best effort do que uma necessidade para o negócio. Então, na maioria dos casos, a gente construiu aqueles modelos de consistência e com a escrita sendo sempre serial, que para a gente não faz tanta importância ele ser de fato realmente serial. Porque se você pensar realmente, né, se ele for para a DLQ, ele vai voltar de novo no fim da fila. Então, a forma que a gente achou de resolver isso é, se vier fora de ordem, não tem problema. A minha dúvida seria, pensando em multi-cloud, uma recomendação seria a gente ter o Kafka montado, o cluster do Kafka, com servers em cada cloud, ou cada cloud com seu cluster e usando o replicator, por exemplo, para manter a integridade? Eu acho que as duas abordagens elas são válidas, mas eu acho que, de repente, por uma questão de custo, eu talvez... Também depende do modelo de cobrança, obviamente, do provider que você vai escolher, mas assim, imaginando que seja um provider que cobre por requisições ou por tráfego de dados, talvez a estratégia do replicator seja melhor. Por outro lado,
Se você tiver um modelo no qual você é cobrado por storage, por exemplo, aí meio que não faz diferença. Então, eu teria um servidor em cada cloud e me beneficiaria disso. Acho que tem um ponto importante, e aí depende da latência que você pode ter, que é a questão de disponibilidade de zonas. Então, na prática, isso você tem que levar em conta e colocar na equação de fato para saber se aquela decisão vale a pena. Que eu saiba hoje, Google já tem algumas zonas de disponibilidade no Brasil, a Amazon, se não me engano, tem 3 ou 4, e a Microsoft não sei quantas tem, mas acho que tem alguma também. Então, assim, se você tiver um requisito de latência que é muito alto, não é bom escolher a Z de, sei lá, Singapura. Então, é um exemplo, enfim, extremo, mas que pode acontecer. Então, respondendo de forma objetiva, cara, se for um modelo baseado em tráfego, eu iria com a estratégia do Replicator. Se for um modelo baseado em storage, eu iria com um servidor em cada cloud, beleza. Oba. Lá no Nubank, você falou que vocês têm N serviços que dependem do Kafka, e também que vocês preferem mais a abordagem de tentar corrigir o erro do que tentar prever todos os erros possíveis. De alguma forma vocês tentam corrigir a não conexão com o Kafka. Em algum momento vocês pensam que o Kafka pode cair, vocês podem não conseguir se conectar com o Kafka, vocês tentam retrair disso com os serviços ou algo desse tipo? Sim, né? Então, porque a nossa forma de lidar com erros vindos do Kafka é com o Kafka. Então, você naturalmente pensa se o Kafka, se o problema for no Kafka, vai ficar meio complicado. Mas isso é uma coisa que a gente sofre muito pouco, mas ainda assim é meio que um trade-off que a gente faz. Acho que tudo no fim das contas é um trade-off, né? Então, a disponibilidade dos nossos clusters de Kafka é bem alta, então é bem raro que aconteça alguma coisa, obviamente acontece, e nesses casos a gente acaba, porque se você parar para pensar, todo evento ele vem de algum lugar, né? Seja pelo próprio Kafka ou seja por HTTP. O que a gente faz, a gente acaba também, no caso de HTTP, por exemplo, a gente também instrumenta o HTTP para ele lidar com esse tipo de coisa, e aí não tem jeito, a gente tem que apelar para o retry, a gente tem que apelar para o backoff, a gente tem que apelar para esses mecanismos que não são tão ótimos nesse tipo de caso, né? Então a gente se preocupa, a nossa preocupação vai para a borda, né, de onde isso acontece, mas sim, se o Kafka tiver um problema, vai ser um problema. Nubank? Boa noite. Opa, Nubank, uma pergunta. Vocês dividem por plataformas, vocês segmentam como os clusters de Kafka? O seu cluster de Kafka é o único para atender, no caso da necessidade de todo o seu negócio em governo e serviços? Então, a forma com que a gente lida com a infraestrutura e as ferramentas que a gente oferece para os engenheiros fazerem as coisas dele no geral são meio que otimizadas para que dê o menor trabalho possível para eles fazerem o negócio rodar. Isso meio que implica que os times de produto, os times que de fato desenvolvem as coisas pro negócio, eles não têm que se preocupar com provisionar cluster de Kafka. Isso é responsabilidade meio que do time de plataforma. Então, o que a gente acaba fazendo a gente usa o Kafka primariamente para uma coisa, que é essa comunicação entre os microserviços. E aí o que acontece é que a gente cria a forma com que a gente separa, né? Acho que os shards que eu comentei lá na palestra e prototypes que eu evitei entrar em detalhes, eles são meio que uma forma que a gente conseguir escalar no Nubank para que a gente tenha meio que cada shard é uma cópia diferente do Nubank e você tem X clientes vivendo em cada uma dessas cópias. Essas cópias são completamente
completamente isoladas umas das outras. Então, isso meio que diminui o risco, e se algum problema acontecer no cluster do Kafka e tal, mas no geral é um cluster de Kafka para a comunicação de todos os serviços em cada uma dessas unidades de escalonamento que a gente criou. O que a gente está começando a explorar agora, a gente está começando a usar o Kafka para outras coisas também, não só a comunicação de serviços. Então a gente está com projetos para monitorar a atividade de usuário, esse tipo de coisa, que é um caso de uso diferente do Kafka, e aí ele tem necessidades diferentes. Então a forma como que você vai configurar, a forma que você vai provisionar o cluster é diferente. Então a gente provavelmente vai criar clusters separados para esse caso de uso. Então, meio que resumindo, hoje a gente está num approach que a gente tem um cluster diferente para cada caso de uso. Mas todos os produtos usam os mesmos clusters, mais ou menos isso. E se a gente, por exemplo, um dia começar a usar, sei lá, Kafka Streams e colocar um monte de negócios usando Kafka Streams, possivelmente a gente vai criar um cluster diferente, porque Kafka Streams atende uma necessidade diferente. Tá? Então, é um caso de uso diferente. Então, é mais ou menos assim que a gente divide nossos clusters. Opa, boa noite. Pergunta para os dois, tá? Visão de consultoria e visão de business, tá? Kafka sobre Kubernetes. Do business, qual é o apetite do business para assimilar isso? Com a confiança que a gente tem hoje com o mecanismo que existe tanto, né, do hardware para assimilar, né, o Kubernetes. Tá, acho que eu posso começar falando a perspectiva do business. Então, o Kafka no Kubernetes ele é uma coisa que para a gente ainda não usa, mas é uma coisa que é bem atrativa para a gente, porque ele resolve um problema que a gente tem, que hoje a gente tem 11 clusters de Kafka diferentes. Então, cada unidade daquela escalonamento, a gente tem 11 delas. Então, a gente usa meio que um paradigma de infraestrutura imutável, a gente usava, né? Infraestrutura imutável, onde a gente recriava, quando a gente fazia qualquer mudança grande no cluster do Kafka, a gente recriava o ambiente inteiro de novo com essa mudança. Só que com a escala que a gente está, isso demora muito, é muito caro. Então a gente está tendo que desenvolver uma metodologia para fazer atualizações, atualizar a versão, atualizar a configuração dentro dos clusters do Kafka, de uma forma segura. E o Kubernetes, ele meio que resolve esse problema, boa parte desse problema, porque ele tem aquela unidade que chama stateful set, né? Que você consegue atualizar o container e manter o mesmo disco rodando de uma forma natural. Então, é uma coisa que a gente possivelmente vai explorar e que teoricamente resolve um problema que a gente tem, mas obviamente não tem bala de prata, né? A gente não sabe as implicâncias, a gente sabe as possíveis implicâncias positivas, mas a gente não sabe as implicâncias negativas. Uma coisa que existe, acho que tem, né, o Confluent Operator, né, que é a solução da Confluent que oferece que basicamente você deixa o deployment de Kafka Kubernetes completamente tranquilo e ele teoricamente faz os updates inteiros para vocês, não precisa se preocupar com absolutamente nada. A gente não chegou a usar, mas porque faz parte do Confluent Enterprise e tal. Mas também seria uma coisa que seria bem atrativa para a gente, dependendo do caso de uso. Mas acho que é uma coisa atrativa, mas que eu não consigo falar, tipo, se vale a pena ou se não vale a pena, porque a gente de fato não teve nenhuma experiência concreta com isso. A Bela perguntou também. Exatamente, tem toda uma questão relacionada assim, pela gestão, né, do ambiente em si, que realmente atrai bastante, mas vem as consequências de você administrar o próprio Kubernetes, correto? Aí entra questões de throughput, latência, que para gente das antigas como eu, fica, cara, estou adicionando mais uma peça no stack que pode ir com persistência. Quando fala de um serviço stateless, a gente tem mais confiança. Quando me envolve persistência, a gente começa, opa, peraí, esse cara vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Eu acho que, como ele bem falou, tudo na prática acaba sendo um trade-off, né?
Mas pensando do ponto de vista do Kubernetes, eu acho que ele no dia a dia acaba mais facilitando, eventualmente, do que complicando. Por razões desse tipo. Então, se eu tenho 11 clusters diferentes, tenho que replicar todas as configurações, todas as minhas particularidades para cada um deles, cara, eventualmente é muito mais fácil fazer isso uma vez só e ter a garantia de que eu não vou ter um fator de erro humano, por exemplo. No entanto, eu entendo a resistência do ponto de vista de negócios, etc., até por ser uma solução que não é muito nova, mas ainda assim é relativamente nova. O que eu acho que pode ser colocado como contraponto? O risco que você tem associado a essa gestão manual de cada uma das suas instâncias, dos seus clusters. Além disso, o tempo que você gasta tem que ser colocado na balança, cara, sem a menor dúvida, frente ao prejuízo que você pode ter caso alguma coisa dê errado. Então, basicamente, você tem 2 ou 3 tipos possíveis de risco pensando na utilização do Kubernetes. Questão de latência, performance, questão de um gerenciamento de estado, como você falou, e, por último, eu tenho o erro da solução. Eventualmente, ela pode ter algum bug que ainda não foi descoberto. Se esses 3 fatores, de alguma forma, pagarem os outros 2, a decisão é clara. Por mais que, eventualmente, você tenha que treinar alguém para fazer implantações, etc. Então, eu acho que acaba sendo uma consequência desse trade-off, com esses 3 fatores principais, do meu ponto de vista, mas mais do que isso. O que você ganha em tempo de configuração, /desenvolvimento, /deploy, sem a menor dúvida, quando você tem uma escala de 300, 350, 400 microserviços, pode ser representativo sim, como no caso de vocês, e pensando numa instância de Kafka, mesma coisa. Tá? Se você tem 11, 15 clusters diferentes, isso pode fazer sentido sim. Boa noite. Pensando numa instalação do Kafka com os brokers multi-cloud, como é que é uma boa prática de instalação do nó Zookeeper? Como é que fica eles distribuídos? Você pergunta se usa o Keeper em uma das clouds e replicando apontando para as 3. É isso. O que é o recomendado? Essa é uma prática segura, ou seja, eu deixar o Zookeeper em uma das clouds e apontar para as outras. Então você poderia seguir com essa estratégia sem grandes problemas. Não sei se a resposta foi satisfatória. Eu tenho que pensar. É uma prática, do meu ponto de vista, uma prática até, de certa forma, mais segura, digamos assim, por uma questão de desenvolvimento das suas aplicações, porque eventualmente você vai ter aplicações apontando para Zookeepers diferentes. Cara, mesma coisa, você onera o tempo de desenvolvimento, você onera o tempo de deploy, configuração e tudo mais. Então, acho que a principal penalização nesse caso está para o desenvolvimento da sua aplicação e não explicitamente para a configuração do Zookeeper. Pessoal, acho que mais uma pergunta e a gente vai para a pizza. Oi, boa noite. Uma pergunta para o Nubank. Como é que vocês garantem a ordem da transação que está chegando no Kafka, por exemplo? Como é que vocês garantem que uma transação de crédito não vai chegar antes de débito e vice-versa? É com partition key ou tem uma outra estratégia? Então, a gente usa partition key para fazer aquele best effort que comentei mais cedo para garantir a ordenação, né, que no caso não garante a ordenação, mas a gente acaba resolvendo isso a nível de aplicação, a nível de negócio. Então, a gente tem um best effort que, se as coisas acontecerem naquela ordem certa, vai ser bom pelo partition key, né, garantindo a ordenação, mas se algo der errado e a mensagem for para debugger queue, e aí você vai perder essa ordenação, a gente também suporta com isso. Então, obviamente, você pode ter um trabalho a mais para você suportar, né, a não ordenação,
mas isso meio que segue, isso de novo é um trade-off da gente usar da arquivos do jeito que a gente usa. E isso pra gente se paga muito, muito bem. Então, acho que é basicamente isso. Acho que a nossa filosofia, a gente tem uma certa filosofia que a gente espera sempre que alguma coisa vai dar errado. E a gente se prepara para isso. E falta de ordenação é uma delas. Então a gente acaba, no fim das contas, na maioria dos casos, resolve esses problemas a nível de aplicação mesmo. Não é? Tipo, ela sabe se corrigir se chega alguma coisa fora de ordem. Ela não depende estritamente da ordem, por mais que às vezes seria bom se tivesse. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer a última? Era para o Nubank. Por que vocês optaram pelo Kafka especificamente? Né? O que vocês fizeram de estudo no passado? Que disseram, poxa, tem que ser o Kafka mesmo. Então, acho que eu não sei se eu consigo responder isso com muita propriedade, porque isso foi meio que, essa decisão foi, sei lá, acho que tinha 10 pessoas na empresa e hoje tem quase 2.000, então eu não sou parte dessas 10. Então eu não participei de fato da decisão de, tipo, beleza, vou usar o Kafka, mas o que eu imagino que tenha acontecido é que o Kafka, ele, na época ele era escrito, o client também ele era escrito em Scala, né, que a gente começou a usar. Então dava pra gente usar muito fácil usando Clojure. E a gente viu várias características do Kafka já naquela época, mesmo quando ele não era tão popular, que facilitariam muito a nossa operação. Então, acho que sempre você tem um monte de artigo na internet comparando Kafka versus SQS, versus JavaScript, essas coisas assim. Eu acho que no fim das contas o Kafka ele funcionou muito bem pra gente, porque a gente, eu não sei se a gente teria conseguido construir todos esses mecanismos, todas essas funcionalidades que a gente acabou construindo em cima do Kafka com tanta facilidade em outras plataformas. Mas eu não consigo dar uma resposta precisa, mas eu imagino que seja isso. Pessoal, vamos encerrar, infelizmente. Muito obrigado de novo ao Fábio, Iago. Muito obrigado a vocês por terem vindo. Agora vai ter uma pizza e é o momento de a gente descontrair, dar risada e falar menos de código.